Muitíssimo boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse é o nosso 77º programa. E estamos aqui com o nosso querido Paulo Neto para falar de um tema que nos parece bastante pertinente para os dias de hoje. Muitos têm falado em anticristo, que nós estaríamos vivendo tempos apocalípticos, que seria a nossa última oportunidade, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. E o Paulo Neto nos traz esse estudo cujo título é Apocalipse, Autoria, Advento e a Identificação da Besta. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Marlene. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Matheus. Eu sei que esse tema é mais que polêmico, viu, Arthur? Mais que polêmico. Mas uma coisa tem que ficar bem claro, e assim eu gostaria de já deixar isso de pronto, é que eu não tenho intenção de combater quem pensa de forma diferente que eu. Porque do que eu vou falar aqui, a forma que eu vou apresentar, você vai ver que não vai bater com muito que se fala no movimento espírita. Tá? Na verdade, esse texto original já está praticamente com é mais de 9 anos que eu escrevi, né, o texto original, até hoje, já passou por muitos acréscimos. Eu não escrevi voltado para o movimento espírita, vamos dizer assim, é o que se falava no movimento espírita. Eu mais fiz em função dos debates que eu comecei a participar com pessoas de outras religiões. Sim. Né? Aí toda hora Apocalipse saía, e a minha intenção era mostrar que muitas vezes que eles ficam agarrados aos textos e os textos não têm o que eles acham que tem. Né? É tipo aquele negócio assim, mas o espiritismo é proibido da Bíblia, cita lá Deuteronômio 18, 9 a 13. Tá? Só que o Moisés proibiu a comunicação dos mortos, sim, tá lá, e não tem como negar, né? Agora, em qual sentido, em qual tipo de prática que ele estava proibindo? Quando se fazia as evocações para fins de adivinhação, mais no sentido de conhecer o futuro, de fazer prognóstico. Nesse sentido, ele proibiu. Agora, bota isso na cabeça dos caras. Então, entendeu? A gente foi obrigado a fazer muitos estudos em termos de Bíblia para mais combater o que eles falavam, de que, ou mirar os espíritas, vamos dizer. Né? Mas como hoje eu já percebi que, depois de muito tempo, as pessoas começaram a interpretar o livro, o Apocalipse, fazer live, escrever livro e não sei o que tem, aí eu percebi que a forma que eu vou colocar vai bater de frente com muita coisa por aí. Então, deixa bem claro, eu não fiz para bater ninguém, para combater ninguém, para refutar ninguém. Isso aqui é uma coisa que surgiu dentro de um outro contexto, tá? Eu vou fazer a apresentação, não quer dizer que eu esteja certo, né? Quem vai decidir se eu estou certo ou não é quem vai me ouvir, dentro do que eu vou apresentar de fontes, né? Para desenvolver a linha de raciocínio. Então, é esse que vai ser o meu juízo, né? A minha parte eu fiz, que é o levantamento de pesquisa, e foi muito extenso, e demorou muito tempo para ter o material que eu tenho hoje, tá? Você vai achando uma coisa aqui, outra coisa ali, aí passa 2 anos, 3 anos, você acha mais uma, vai lá ter... Então, é um trabalho, assim, muito... Inclusive, quando eu estava preparando, só para ter ideia, quando eu estava preparando este material, eu fui no texto lá do e-book, eu tive que colocar coisas que não estava lá. Porque eu peguei um trecho de transcrição, não, esse trecho de transcrição não fica bom. Tem que pegar antes um pouco, 2 parágrafos antes, entendeu? Para dar um sentido. Se eu pegar só aqui, fica meio assim, de que esse cara está falando, né? Então, alguma coisa foi justamente em função disso. Então, hoje eu tenho um texto, eu acho que bem consistente em relação ao que seria realmente o Apocalipse, mas que vai chocar, pode ter certeza. Então, vamos lá. Então, já colocamos aí os slides aí para o Paulo, que vai falar sobre, né, a parte primeira aí do tema Apocalipse, autoria, advento e identificação da besta. A parte primeira é interessante porque é bom explicar, porque quando eu levantei o material em cima do e-book, o que seria interessante a gente falar, né, e mesmo assim de uma forma resumida, para passar a ideia que a gente quis passar,
eu cheguei na quantidade de aí 121 slides. Então, 121 slides aqui, nós vamos ficar umas 3 horas falando, certo? Então, nós vamos ter que dividir 2 partes, né? A gente vai ter uma primeira parte e depois, na semana que vem, nós vamos completar com a segunda parte. É óbvio que não adianta a pessoa assistir a segunda parte se não assistir a primeira, porque vai ficar uma coisa meio perdida. Então, para quem for assistir posteriormente, tem que assistir as duas, porque o conjunto é que vai te dar uma visão daquilo que eu dizer e do que eu encontrei nas pesquisas, ok? Deixar bem claro também, porque amanhã a pessoa vai assistir e tem que ter isso em mente, né? Então, vamos lá. A nossa frase inicial é de Kardec, está publicada na Revista Espírita de 1868. Eu tive que fazer só um ajuste dela, não está literalmente como eu vou falar aqui, mas a ideia é essa, tá? Porque eu gosto de colocar justamente como fala, mas eu ia ter que cortar muita coisa para dar o sentido que ele falou, mas o fundamento é esse que está aqui na frase, tá? Não é literal, não, tá? O Espiritismo é uma doutrina liberal, emancipadora da inteligência, inimiga da fé cega. Eu acho isso aqui fantástico, porque justamente a questão da lógica, do bom senso, e não tem que acreditar porque Paulo falou, porque Kardec falou, porque não sei o que. Nós temos que acreditar porque tem lógica, né? E essa lógica está sustentada por fatos ou por elementos que né? E vamos sustentar essa lógica. Porque está escrito, não serve. Só porque está escrito, não serve, né? Então, vamos lá. Então, os tópicos. Vamos fazer uma introdução. Nós vamos falar citar algumas passagens do Novo Testamento, depois do Antigo e do Novo Testamento, e vamos deixar a parte 2 para falar especificamente do Apocalipse de João, tá? Aí nós vamos tentar o que é designado de Apocalipse, né? Quem foi o autor, e aí vai ser uma surpresa, com certeza, porque todo mundo acha que é João Evangelista, mas não é, ou não foi, tá? É um João, sim, mas que João só Deus sabe, né? De que trata o gênero literário apocalíptico? Seria sempre coisa para acontecer no futuro longínquo? No futuro, tudo bem, mas longínquo? Esse é o ponto. Né? 2000 anos depois? 3, 4? Fica o problema. Vamos falar rapidamente também da identificação da besta, que é o tal do número do 666. Né? A quem se designa desse número 666, aí nós vamos cair numa coisa que eu acho grave no movimento, não vou nem falar agora o que é, vou deixar para o dia, tá? E vamos fechar uma conclusão bem rapidinha dentro do que nós passamos, dentro dessas duas partes, ok? Então, vamos lá. Nossa introdução. Uma vez que é comum escutarmos que na Bíblia existem profecias a respeito dos fins dos tempos, vocês lembram que eu já fiz um estudo sobre as profecias a respeito de Jesus, né? E que não achei nenhuma. Agora nós temos outro tipo de profecia, o fim do mundo, o fim dos tempos, então é isso aí, né? Ou seja, o terrível fim do mundo, né? Época em que supostamente Deus fará julgamento tanto dos seres vivos quanto dos mortos, porque quando chegava esse fim do mundo, ainda ia encontrar pessoas vivas na Terra ainda, né? Ele ia acabar a partir daí, quem estava vivo ia ser arrebatado para o céu, os mortos iam levantar para a sepultura, você vai para o inferno, você vai para o céu, você vai para o inferno, e era mais ou menos esse o tipo de julgamento que eles esperavam, tá? Então, a pergunta inicial que naturalmente surge é: será que esse dia está próximo? A gente sempre, está chegando, essa guerra aqui é o sinal do fim do mundo, e não sei o que de lá é sinal do fim do mundo. Tu dia vi, cara. Jesus. Uma live, uma pessoa me mandou uma live, uma pessoa defendendo que o 666, por exemplo, era o www da internet. Só para você ter ideia. Entendeu? Só para você ter ideia, que loucura. Né? Então, vamos lá. Ademais, não conseguíamos ver lógica alguma em profecias cujos fatos aconteceriam, né, em época futura, na qual todos os que ouviram o profeta já estariam mortos. Não havia ninguém para comprovar que ele teria acertado a previsão. Então, é fácil, né, meu?
Se eu falar assim, ó, vai chover daqui a 30 dias, beleza. O Arthur vai esperar. Será que o Paulo acertou mesmo? Vai esperar. Daqui a 30 dias, ó, Paulo, ó, o que você falou, não choveu não, cara. Não sei como você inventou isso. Aí se eu vou falar com o Arthur, ó, daqui a 300 de anos, daqui dia tal, hora tal, vai chover. Você não adiantou nada, porque você não está aqui para comprovar se eu falei está certo ou não. Então, eu não vejo sentido, tá? Não estou dizendo que não possa existir um caso ou outro. Tem, mas é algo, vamos dizer assim, muito esporádico, não é tanto como estão pensando por aí, não. Tá? Dentro da minha percepção. Posso errar, claro, posso errar. Né? Mas é o que eu estou pensando hoje. Né? Então, vamos pegar o primeiro autor nosso, Tom Arthur, não sei se pronuncia assim, Arthur, pode corrigir, o ex-pastor anglicano, professor de grego e Novo Testamento na Universidade de Toronto. Ele é autor do livro O Cristo dos Pagãos. Tem um outro livro que nós vamos falar dele na próxima slide. Então, ele afirma o seguinte: as profecias hebraicas, é preciso lembrar, não diziam respeito a predizer, profetizar, vaticinar, prognosticar, prenunciar, pressagiar, mas a projetar. Aí ele explica. Isto é, estavam relacionadas com os problemas imediatos. Então, os problemas imediatos referia àquela população que o profeta estava falando que aquilo ou alguma coisa vai acontecer. Uhum. Tá? Aí, no outro livro dele, Transformando Água em Vinho, ele vai falar o seguinte: o fim dos tempos não era um acontecimento distante. Por exemplo, 2000 anos depois, mas algo imediato. E um pouco mais à frente ele vai falar assim, Orígenes, né, considerado um dos pais da igreja, né, o grande estudioso da Bíblia e teólogo de Alexandria, no Egito, critica redondamente a tolice do que lê de maneira estritamente literal as passagens das Escrituras sobre o fim dos tempos ou juízo final. Então, está mostrando que esse questionamento de não ser está lá de trás, não sou eu que estou inventando essa moda. Né? E tem um livro do Contra Celso, Origem Contra Celso, e tá cheio. A gente vê que ele realmente de escritura, né? Ele argumenta o tempo todo, ele usa passagem, cita passagem o tempo todo nessa obra aí que ele escreveu, refutando o Celso, né? É muito interessante, inclusive. Bom, aí nós vamos no dicionário. Aqui no caso, o dicionário Roares. Apocalipse. Então, a definição seria qualquer dos antigos escritos judaicos ou cristãos, especialmente o último livro canônico do Novo Testamento, atribuído a São João, que contém revelações, em particular, sobre o fim do mundo, e apresentadas quase sempre sob uma forma de visões. Essa é a ideia que é predominante. Todo mundo, quando se fala, o fim do mundo, tudo simbólico, simbólico nem se discute, né, Arthur? Porque sai de baixo. Muito simbolismo, muito mesmo. A segunda definição aí, eu não vou ler todas, mas só essas que eu marquei, obra ou discurso obscuro, escatológico e aterrorizante. Escatológico é justamente essa doutrina do fim do mundo, as pessoas que vão estudar a questão do fim do mundo, então, tem tudo a ver com E a última, que vai assim, grande cataclismo, fim do mundo. Então, o ponto central, a minha percepção do Apocalipse, é a questão de estar falando, entre aspas, do fim do mundo. É o que se percebe do entendimento, né, das percepções das pessoas. Bom, e aí, vamos lá. É certo que os judeus foram dominados por várias nações. Eis as que nos interessam, ou seja, eis as nações que nos interessam, que tomamos do artigo Etapas da História de Israel, de Nilo Lusa, publicado no site da editora Paulus. Então, entre 587 a 538 a.C., os judeus foram dominados, foram exilados na Babilônia. Tá? E essa época, quem era o profeta de destaque seria Ezequiel. De 538 a 333, os persas que dominaram a região, e o profeta que destaque é Zacarias.
E de 533 a 165 a.C., nós temos os gregos, que aí aparece o profeta Daniel, que é o livro que contém o Apocalipse do Antigo Testamento. A visão é essa, né? E, finalmente, os romanos, né, que de 63 a.C. ao quarto século depois de Cristo, que teríamos o João Evangelista. Então, esses profetas, os que se fizeram passar por eles, né, ou que se fizeram passar por profeta também, pode acontecer, estavam vivendo um período conturbado do povo. Era um período de domínio estrangeiro. Então, toda a fala deles está relacionada a esse contexto histórico. Então, Deus vai vir aqui, vai libertar vocês, vai matar todos os romanos, vai mandar tudo para o inferno, e mais ou menos essas ideias, assim, entendeu? Do domínio, libertar o povo e acabar mesmo com os opressores, né? Então, todos esses personagens, que é o Zacarias, Ezequiel, Daniel e João, aí eu pus interrogação, porque não sabemos que João que é, lá na frente nós vamos ver, viviam em um momento político muito conturbado para o povo judeu, uma vez que estávamos subjugados, o povo, né, estava subjugado por nações estrangeiras. Então, esse era o contexto. Então, eles passavam com essas previsões que Deus ia acabar com esse povo, com não sei o que tem, passava um certo ânimo para aquele povo suportar a dominação estrangeira. E esse que era o objetivo principal. E muitas vezes ainda falava o seguinte, esse povo aí, Deus que julgou, usou como instrumento para castigar vocês. Ainda até isso que acontecia também, entendeu? Você vê como que a coisa era loucura pura, né? Bom, aí vamos pegar um outro... caraca, o nome dele tem 2 R's. Tem que acertar esse aqui depois. Deixa eu anotar. Fica mal. Russell Norman Chaplin, ele é um estudioso, ele estuda o Novo Testamento versículo por versículo. Esse é o volume 6. São um calhamaço de livro grande. Vocês nem calculam a quantidade de coisa que tem. O cara não é impressionante. Um dos mais extensos, completos e muitas vezes com informações confiáveis, embora em um ponto ou outro ele tenha um viés meio teológico, né? Vamos dizer assim, mas é muito interessante esse livro dele. E ele tem uma enciclopédia também. E ele, com o João Bentes, né, tem a enciclopédia, então é um cara que é referência, né? Se você quiser consultar alguma coisa, a referência operante te ajuda alguma coisa. Separando o joio do trigo, ou seja, aquilo que é teológico dele, né? Para a gente não cair não sair conseguir sair daquela situação do teólogo defender a sua teologia. Esse é o ponto principal quando se trata de um livro, de um autor. Então, esse é o ponto principal. Então, vai dizer o seguinte, os apocalipses judaicos, então, ele estava se referindo aos livros de Daniel e de Apocalipse, Daniel do Antigo Testamento e Apocalipse do Novo. Foram escritos em época de Antíoco Epifânio e, posteriormente, acompanhando as perseguições que houve naquele período histórico. Essa literatura apocalíptica teve a finalidade de dar aos homens a esperança quanto ao futuro, estando eles a passar por um presente difícil, a dominação estrangeira, foi o que eu falei. Essa esperança contemplava particularmente, o livramento através do vindouro Messias, bem como através do estabelecimento de seu reino. Pode-se ver facilmente que, tal como no caso dos apocalipses cristãos, a literatura apocalíptica judaica conservava a necessidade... Ih, tem eu aqui de novo. Não, gente. Quem confere ainda fica com isso mais fácil. Conservava a necessidade psicológica de saltar por cima de um presente difícil a fim de levar os homens a ter esperança, aí é o que eu falei, esperança e fé firme de que se cumpririam uma nova era de vitória e realizações espirituais, embora isso não dispensasse grande agonia. Então, está aqui, vocês estão dominados, não, mas isso vai passar, Deus vai vir, intervir, vai tirar vocês dessa escravidão, vocês vão dominar e Deus vão matar todo mundo também. Mais ou menos assim, aquela situação que a gente vê, né?
Aí continua aí. A literatura apocalíptica tem um propósito presente, ou seja, é para algo presente, não para um futuro longínquo. Pode ser um futuro, mas em relação àquele pessoal, um futuro próximo, vamos dizer assim, 10 anos, 20 anos, mas não mais que muito tempo, assim, daqui a 100 anos, porque já não é nesse sentido. Os fiéis necessitavam de força espiritual para passar pelas aflições. Aí, ó, o objetivo aí, ó, né? Desapontamentos e pressões dessa era ímpia em que vivemos. Serão mais capazes disso se puderem antever a vitória. Os escritos apocalípticos prometem que os adversários de Deus não escaparão ao juízo por causa daquilo que fizeram ao povo. Ah, coitado, vocês estão no chicote. Entendeu? Sempre essa ideia, né? Além disso, então, isso aqui também não está legal, não. Além disso, promete que aquilo contra o que os perversos se têm oposto, o governo de Deus sobre a terra, se cumprirá a respeito deles. Quer dizer, esse pessoal está aqui, mas o que Deus quer vai acontecer. Vocês não vão impedir, né? Através de quê? De juízos haverão de reconhecer a mão de Deus na história. Então, esse povo que está para mim vai ter que entender que Deus comanda a história e vai fazer juízo. O juízo é julgamento, né? Aí fecha lá, acolhendo o seu Cristo como o Senhor deles. Então, aí já misturou uma teologia que não tem nada a ver, porque nós estamos falando lá de trás, da época judaica, que isso não estava no meio, então você percebe que o autor, de certa forma, acaba julgando alguma coisa da teologia dele que não tem como fugir. Isso talvez até mesmo a gente faça de forma inconsciente, né, Arthur? Não tem jeito. Acaba pecando, né? Então, deixa para lá. O importante é a gente perceber esses detalhes para separar uma coisa da outra. Nós temos esse espanhol, Pepe Rodrigues, no livro dele, Mentiras Fundamentais da Igreja Católica, como a Bíblia foi manipulada. É um livro muito interessante. A edição que eu tenho em português de Portugal, e então pode ser que tenha umas palavras meio estranhas para vocês aqui, e acentuação estranha, mas é porque está lá assim mesmo, tá? Então, o que o Pepe Rodrigues diz? Relativamente ao Apocalipse, ou Revelação, que na realidade são termos sinônimos, importa salientar que se trata de um livro que pertence a um gênero específico de escritos judaicos chamados apocalípticos, que estiveram muito em voga por volta de 160 a.C. E que se caracterizavam, que se caracterizam pelo fulgor de suas visões e pela simbologia utilizada nos seus relatos. Essa simbologia é, aliás, de origem babilônica e persa. Então, veja bem, por que foi usado muita simbologia? Por exemplo, eles estão sendo dominados pelo romano. Eles podiam falar que o romano vai acontecer isso com o romano, aquilo com o romano, não. Eles usavam símbolos que todo mundo tivesse lá e entender que está falando dos romanos. É por isso que tem muito símbolo. Então, eles não podiam falar claramente de quem que eles estavam, a quem eles estavam se referindo dentro dessas previsões. Então, usavam sempre a torta direita. Então, hoje, para a gente entender aqueles símbolos, eu acho que não é fácil. Não é fácil. Eu acho que é muito difícil, cara. Sério? É tanto que eu nem me aventuro nessa seara de tentar interpretar. Eu não. Eu peguei a ideia do livro, não vou interpretar nada aqui de simbolismo, de Apocalipse, que sem chance. Vamos lá. Aí continua lá. Acontece, contudo, que os redatores judeus foram levados a ampliar e adaptar esses símbolos para os poder utilizar no contexto monoteísta e messiânico peculiar em que viviam. Então, o símbolo tem a ver com isso também. A ideia do Deus único e a vinda de um suposto Messias. Então, aquela ideia lá que nós falamos lá nas profecias, os judeus esperavam um Messias libertador. Essa esperança de vir um Messias libertador, na verdade, não tem profecia sobre isso. Era uma tradição. A tradição que se esperava.
E diante desses profetas que vão acabar com tudo, ele vai mandar alguém para resolver esse problema para nós. Dependendo. Então surgiu essa ideia do Messias, não sei a partir de quando, mas surgiu, e a partir daí tudo era Messias. Você vê que o Champlin se referiu ao Messias lá atrás. Né? Então era um tipo de literatura que muitas vezes servia para conferir força dramática a fatos ocorridos. Tá vendo? Força dramática. Dá força pro pessoal. Você tá não, calma, vai passar. Pô. Deus vai baixar aqui, vai matar esses caras todos, vão libertar. É mais ou menos que essa que era a ideia. Dos fatos ocorridos, o que ainda estava acontecendo, então estava acontecendo naquele momento, né? E igualmente para revestir de uma linguagem profética ocorrências ainda por sobrevir. Então, poucas coisas para vir, mas sempre dentro do contexto vir proximamente, vamos dizer assim, né? Um futuro próximo, para ficar bem claro. Não tem nada de futuro longínquo dentro dessa concepção de Apocalipse, não. Então, a nossa percepção, então isso é meu mesmo, né? É que os hebreus sempre conviveram com a expectativa de que o seu Deus fosse acabar com todos os outros deuses, já que o considerava todo-poderoso. Então, todo-poderoso, estou acima de todos os deuses, né? O meu é todo-poderoso, o seu não é. O Senhor dos Exércitos, olha lá, é a expressão que a gente vê demais na Bíblia, né? Sem piedade, eliminaria todos os povos para que os hebreus se apossassem de seus territórios, né? Nesse dia seriam julgados os que adoravam aos outros deuses, ou seja, os ímpios, que eles consideravam ímpios, seria a glória de Israel como o povo eleito. Dentro dessa perspectiva, invariavelmente, todos os profetas do Antigo Testamento tinham suas revelações voltadas para essa supremacia do povo hebreu. E como Deus o escolheu o povo, nem sei é meu povo, né? O povo hebreu é meu povo, né? O certo é que faria tudo para demonstrar essa predileção. Quando ele se afastava de Deus, quando esse povo se afastava de Deus, aparecia um profeta com a missão de reconduzir ao caminho traçado por Deus. E muitas vezes de ameaça. Né? E às vezes, quando havia uma certa dominação, né, nesse contexto, pessoal, isso é castigo de Deus, porque você não está seguindo ele, cara. Ó, cuidado, vai piorar. Então, é tudo assim nesse sentido, né? De ameaças o tempo todo. Então, é por isso que várias vezes aparece a expressão dia de Yahvé, ou em outras traduções de Javé, dia do Senhor, e vai variar. Mas aqui eu peguei mais o contexto da Bíblia de Jerusalém, então a Bíblia de Jerusalém vai colocar Yahvé. Como sendo o dia de julgamento de todos os povos. Como na atualidade esse dia está impropriamente, a nosso ver, associado ao final dos tempos. Devemos colocar os textos que fazem referência a ele. Então, veja bem, então, o que eu estou querendo dizer? Que o dia de Yahvé estava ligado àquele momento que Deus ia libertar o povo e dar supremacia sobre os demais. Tá? Não tem nada de ao dia de Yahvé, o final dos tempos, lá em 2.000 anos, 6.000 anos, não tem nada a ver com isso. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Nada a ver, é o contexto mesmo desse. O final dos tempos é quem estava lá, não os lá da frente. Tá vendo? Bom, então vamos pegar aqui, por exemplo, a Bíblia Sagrada Vozes, onde ela vai definir o dia do Senhor, que seria o dia de Yahvé, né? É o dia que Deus vem para julgar. Este dia, em geral, é visto como um dia de punição para os pagãos. E exatamente começa com essa ideia. Mas depois passa para ser a punição ao próprio povo de Israel. Você vê que muda no meio do caminho, né? Para os inimigos de Deus e de seu povo. E de salvação para Israel, aí cita Isaías, Ezequiel e a nota de Joel. Ezequiel e nota e Joel. Mais tarde, os profetas anunciaram o dia do Senhor como punição também para Israel. Então mudou totalmente o conceito. Era uma coisa e passou para outra. Para quem a eleição divina não é uma garantia incondicional. Aí cita Amós, 2 passagens a nota. Segundo o Novo Testamento, este dia vai coincidir com a vinda gloriosa de Cristo, para o qual se volta toda a esperança cristã. Olha de novo, joga Cristo no meio que não tem nada a ver. Né? Então, nós estamos falando lá de trás,
Ó, citou só texto do Antigo Testamento. Isso não tinha nem que ter nessa história, mas, como eu disse, então tem aquela parte teológica que tem embutida nos textos que a gente tem que saber, né? Prestar atenção para não cair. Bíblia de Jerusalém. Aí vai falar o seguinte. Deixa eu anotar mais uma coisa para você, cara. Aí vai citar o livro que foi citar. Amós é um dos profetas, né? Que nós vamos citar aqui no texto dele. Capítulo 5, versículo 18. Então, aí nós vamos ver como também, nessa explicação da Bíblia de Jerusalém, está a mudança do conceito também do tal do dia de Javé. Israel, confiante em sua prerrogativa de povo escolhido, espera a intervenção de Deus, que só pode ser favorável. Favorável, eles vão intervir a nosso favor, né? Nesse sentido. O profeta opõe a esse respeito o dia de Javé. A concepção profética de dia de Javé, dia de ira contra Israel enfurecido seu pecado. Então, lá atrás, como eu disse, era contra os pagãos, agora já virou contra o próprio Israel, pelo pecado de Israel, de não seguir as normas de Deus, de muitas vezes até adorar outros deuses. Então, né? Então, o que ia acontecer? Trevas, lágrimas, massacres, terror, aí cita Amós, Jeremias, Sofonias, Joel de novo. Todos esses textos mostram a ameaça de invasão devastadora a Assírios e Caldeus. Então, todos os textos que ele está falando têm uma ligação com dominação estrangeira, de novo. Olha você. E, durante o exílio na Babilônia, o dia de Javé tornou-se objeto de esperança. A ilha de Javé volta-se contra todos os opressores de Israel. Aí vai citar várias passagens bíblicas, Babilônia, Filisteia, cita cidades. Este dia marca, portanto, a restauração de Israel. Depois do exílio, o dia de Javé tende a tornar-se julgamento que assegura o triunfo dos justos e a ruína dos pecadores. Em perspectiva claramente universalista, sobre os sinais cósmicos que acompanham o dia de Javé. Então, aí começa também esse dia trevas, raios, cria todo aquele cenário, né, de terror mesmo para amedrontar, que essa era a ideia, né? Infelizmente, o texto de época era isso. Bom, agora vamos ver algumas passagens do Antigo Testamento. Aí nós falamos em Amós, né? Ai daqueles que desejam o dia de Javé. Para quem vos servirá o dia de Javé, ele terá trevas e não luz. Aí, trevas e não luz. Como alguém que foge de um leão e um urso cai sobre ele. Ou quem entra em casa, coloca a mão na parede e a serpente o morde. Não é o dia de Javé, trevas e não luz? Sim, ele é escuridão sem claridade. Então, esse dia já vem, né? O dia de Javé já vem com essa ideia lá de trás, de trevas, de escuridão, né? É justamente para dar um contexto de temor, né? De temor mesmo do povo, para o povo, né? Em relação ao povo. Aí vamos ver o que a Bíblia de Jerusalém vai falar sobre esse texto de Amós, né? Então, Amós prega no reinado de Jeroboão II, de 783 a 743. Aqui parece-me que é antes de Cristo, que com certeza mas lá no texto não está. Eu tenho que consertar, porque tem que colocar, senão você vai fazer a gente vai fazer confusão danada, né? Época gloriosa, humanamente falando, em que o reino do norte se estende e se enriquece, mas no qual o luxo dos grandes insulta a miséria dos oprimidos, e na qual o esplendor do culto disfarça a ausência de uma religião verdadeira. Amós condena, em nome de Deus, a vida corrupta das cidades, as injustiças sociais, a falsa segurança posta em ritos, nos quais a alma não se compromete. Então, veja que o dia de Javé para Amós aqui quem vai ser julgado é o povo judeu, né? O hebreu, né? Javé é soberano, Senhor do mundo, que castiga todas as nações, punirá duramente Israel. Punirá duramente Israel. Obrigado por sua eleição a uma justiça moral maior. Obrigando, né? Vamos punir, precisa mudar de comportamento. A ideia é essa.
O dia de Yahvé, a expressão aparece aqui pela primeira vez, ou seja, em relação ao Amós, né, profeta Amós. Será trevas e não luz. A vingança será terrível, executada por um povo que Deus chama. Trata-se da Síria. Olha aqui. Então, a Síria é o executor de Deus para punir o povo de Israel. Foi exatamente isso que eu falei. Né? Que não é mencionada, mas ocupa o horizonte do profeta. Então, ele viveu nessa época da dominação e está falando nesse sentido. Todavia, Amós dava uma esperança, uma pequena esperança, a perspectiva de uma salvação para a casa de Jacó, para o resto, que é esse de José. Né? Bom, então, assim, não seria todo mundo, mas tem um pessoalzinho aqui que vai salvar, né? Como diz, não é para todo mundo. Mas então tá aí a ideia que eu disse lá atrás de um povo dominar Israel como castigo divino, como deu para entender? Então isso aqui fica bem claro nessa explicação da Bíblia de Jerusalém. Isaías. Visão que teve Isaías, filho de Amós, filho de Amós, nós falamos do Amós, né? A respeito de Judá e de Jerusalém. Dias virão. Então, quando fala dias virão, assim, breve, um futuro, vai chegar, né? Alguma coisa vai chegar ainda, né? Ok? Em que o monte da casa de Yahvé será estabelecido no mais alto das montanhas e se alcançará acima de todos os outeiros. A ele acorrerão todas as nações, muitos povos virão, dizendo: vinde, subamos ao monte de Yahvé, a casa de Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito de seus caminhos e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião que se refere a Jerusalém, né? Sairá a lei, e de Sião que é Judá, né? Porque ele vai falar de Jerusalém, sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Yahvé. Ele, meu Deus, julgará as nações, corrigirá muitos povos. Uma nação não levantará a espada contra a outra, e nem aprenderá a fazer guerra. Andemos na luz de Yahvé. Então, assim, é dentro do contexto daquele também de dominação, de julgar as nações, tá vendo? Sempre aparece isso, ou o povo de Israel ou outras nações que estão dominando, né? Sempre tem função, e sempre isso, gente, não é coisa futura, futuro longínquo, tá? Não é, tudo é para amanhã, para depois, ou no fim de semana, assim, bem próximo dele, essa ideia de julgamento, de trevas que está chegando, os dias estão chegando. Aí vamos voltar lá na Bíblia de Jerusalém. O profeta Isaías nasceu por volta de 765 a.C., em 1740, ano da morte do rei Osias. Ele recebeu, no tempo de Jerusalém, sua vocação profética. Então, com 20 anos de idade, se viu profeta, né? Começou, né? A missão de anunciar a ruína de Israel e Judá, como castigo das infidelidades do povo. Exerceu o ministério durante 40 anos, dominados pela ameaça crescente que a Síria fazia pesar sobre Israel e Judá. Quer dizer, não estava não, mas estava lá na porta para dominar. Olha você ver. É o contexto. Em outras palavras, também é fato da época, não sendo, portanto, para um futuro longínquo, né? E aqui, só para a gente situar, né, que toda hora fala de reino de Israel, de Judá e tal, é que essa região era dividida em 12 tribos, né? E depois que chegou num tempo, aí as tribos se uniram, formando o reino de Israel ao norte, e a turma que estava sul fizeram o reino de Judá, né? Então, por isso que fala reino de Israel e Judá, mas esses dois é o povo hebreu, de qualquer forma, tá? Pode citar um ou outro, é a mesma coisa, só para ter essa ideia, que senão dá a impressão que são povos diferentes, mas está falando do mesmo povo, que estava naquela época dividido em 2 reinos, só isso. Então, na Bíblia Sagrada basta, nós vamos contar o seguinte: nos últimos dias, observe como que as explicações fogem da Bíblia. Todo o período do Novo Testamento, desde a vinda do Cristo até o fim do mundo, é chamado na Sagrada Escritura os últimos dias.
porque depois dele não virá outro tempo, mas só a eternidade. Essa explicação foge completamente da realidade, numa interpretação moldada àquilo que o autor acreditava, ou seja, o julgamento final, que ocorrerá no suposto fim do mundo. Então, muitas vezes, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender os textos, justamente porque quando a pessoa, lá, o tradutor ou o escritor está lá falando e quer dar uma explicação, a explicação dele está cheia de teologia que ele vive, de conceitos que ele vive, e não é fácil, gente, não é fácil se sair desse contexto aí para enxergar a realidade dos fatos de uma outra ótica. Miqueias. Acontecerá nos fim dos dias que a montanha da casa de Javé estará firme no cume das montanhas e ele elevará acima das colinas. Então, povos afluirão para ela, na casa, né? Virão numerosas nações e dirão: vinde, subamos a montanha de Javé para a casa de Deus de Jacó. Se você observar, esse texto tem uma característica muito forte com o de Isaías, que nós acabamos de ler. Ele tem uma semelhança muito grande. Né? Eu falar de montanha, no alto e tal. Ele nos ensinará os seus caminhos e caminharemos pelas suas vias. Lá falava suas veredas. Olha você ver. É impressionante. Porque de Sião usou esse termo lá, sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Israel. Aí que é o problema. Quem copiou quem? Alguma coisa aconteceu aqui, porque está muito parecido, cara. Não tem jeito. Quando você começa a ler, sabe, não, é o mesmo texto lá. Quer ver? Aqui. É isso. Olha lá. É quase que a mesma coisa. Mudou as palavrinhas aqui, mas não. Né? Eles forjarão de suas espadas, arados, e de suas lanças podadeiras. Uma nação não levantará espada contra a outra nação e não se prepararão mais para a guerra. Aí vamos lá na explicação de Miqueias, da editora Ave Maria. Aí, coerentemente, né, a editora Ave Maria, né, a Bíblia Sagrada da editora Ave Maria, coerentemente nos informa que esses 3 versículos, porque aqui esse de Miqueias são 3 versículos, só que é 1 a 3, né? Encontram-se quase textualmente Isaías 2 e seguinte, capítulo 2 versículo seguinte. Aí, como diz, quando você lê você fala, é o mesmo que esse, cara. E aí, ele fica assim, será que Miqueias é profecia mesmo ou alguém pegou, copiou o que Isaías falou, replicando Miqueias, entende? Aí que você fica na dúvida. Porque os 2 profetas falando a mesma coisa, não existe isso, cara. As palavras praticamente as mesmas, sabe? Pelo menos o fundamento, o teor, o fundo da mensagem, vamos dizer assim, é o mesmo. Então, que difícil. Aí na Bíblia de Jerusalém. Nada sabemos sobre a vida de Miqueias, nem como ele foi chamado por Deus. É portador da palavra de Deus, da qual é, antes de tudo, uma condenação. Yahvé instala o processo de um povo e acha o culpado. Pecados religiosos, sem dúvida, mas, sobretudo, faltas morais. O castigo está decidido no meio de uma catástrofe mundial. Olha assim, o cataclisma no fim do mundo. Não sei o que tem, o mar vai encher, vai fogo, não sei. Entendeu? É sempre essas ideias de alguma coisa a nível, vamos dizer assim, da natureza, mas dramático, para matar muita gente de uma vez, tal. E sempre na nível mundial, tá vendo? Aqui já está brandando, né? E virá julgar e punir seu povo. Quer dizer, se o povo judeu que era o povo dele, por que vai fazer uma enchente mundial, por exemplo? Né? Aí não, meu, né? Não é justo, né? Fizer só para o povo dele, né? Então você vê que as coisas não batem, para mim não bate, sinto muito. Anuncia-se a ruína de Samaria e das cidades da planície em que vive Miqueias, e até mesmo a ruína de Jerusalém, que se transformará num montão de escombros. Então, ó, veja bem, aqui a gente já está percebendo que Miqueias não está falando nada do futuro, já está limitando. Está falando de quê? De Jerusalém e da cidade de Samaria. É a descrição disso aqui, entendeu? Bem localizado, que muitas vezes no texto a gente não entende, mas quando a gente pega a nota que eles vão explicar aquele texto, já fica assim, opa, peraí, a coisa não é um evento futuro, daqui 100 anos, sei lá.
Sofonias, então, agora. Está próximo o grande dia de Yahvé. Aí esse grande dia de Yahvé sempre visto como, né, o fim do mundo, passou a ser visto como o fim do mundo. Ele está próximo, eminente, um dia de ira, aquele dia. Dia de angústia, de tribulação, dia de devastação e de destruição. Dia de trevas e de escuridão. Repete, está vendo? A ideia lá do dia trágico, tenebroso. Para amedrontar mesmo, essa é a ideia, né? A ideia é essa mesmo. Dia de nuvens, de negritude, de trombeta, de grito de guerra contra as cidades fortificadas e contra as ameias elevadas. Que difícil que é isso. Afligirei os homens e eles cairão como cegos, porque pecaram contra Yahvé. Então, olha só, então é um castigo divino porque as pessoas pecaram contra Deus. É isso que esse grande dia. No dia da cora de Javé. Gente, pensa, vê lá atrás falou dia de ira, dia da cora de Javé, mas Javé tem cólera e ira? Caraca, meu, que é isso? São sentimentos que a divindade não tem de jeito nenhum. Eu até brinco, Arthur, tipo assim, eu brinco com as pessoas assim, às vezes, dependendo do contexto da palestra. Né? Aí eu pergunto às pessoas só de propósito, Deus perdoa? Aí todo mundo, não, Deus perdoa. Eu falo assim, não perdoa porque não se ofende. Os caras tomam um susto. Mas não ofende mesmo, cara. Você pode fazer o que você quiser. Você não vai tirar, vamos dizer assim, no popular, tirar Deus do sério. Mas nunca. Então Deus não vai ter ira, não tem vingança, não tem nada disso. Isso é coisa de humanos que nós passamos para ele. Infelizmente é isso. Não tem nada a ver com Deus, né? No fogo, ó, fogo do seu zelo, ó, fogo. A ideia, né? Do seu zelo, toda a terra será devorada. Olha, toda a terra. Pois ele destruirá, sim, ele exterminará todos os habitantes da terra. Meu Jesus. E aqui que eu acho que muitas vezes essa ideia de castigo, de punição, eu não consegui estabelecer a origem disso, mas presumo, ou seja, posso estar errado, que tudo tem a ver com aquela historinha de Noé. Tá? O povo estava pecando, vou afogar todo mundo, vou matar a humanidade para começar tudo de novo. Eu acho que essa ideia veio de lá, desse fato. Tá? É suposição mesmo, tá, gente? Pode ser que nem seja isso, né? Mas eu vejo muito isso. Ó. A terra será devorada, exterminará os habitantes da terra. Olha essa ideia do dilúvio lá atrás. Exatamente essa ideia do dilúvio. Né? E aí a Bíblia de Jerusalém fala assim, a mensagem de Sofonias resume-se ao anúncio do dia de Javé, ver Amós. Então, olha, ele já está mostrando ver Amós, então parece com Amós, né? Porque as coisas têm uma certa, né, catástrofe que atingirá tantas nações como Judá, condenado por suas faltas religiosas e morais, inspiradas pelo orgulho e pela revolta. Judá aquela parte de baixo do sul do reino dividido, né? O castigo das nações é uma advertência que deveria reconduzir o povo à obediência e à humildade. A salvação só é permitida a um resto humilde e modesto. Não sei se vocês percebem, quando no texto fala, dá a impressão que é o mundo inteiro. Quando ele vai na explicação, dá a impressão que é só a nação de Judá e no mais, se deve ter mais alguém, é Israel. Não é o mundo inteiro mais, entende? Então, assim, essas coisas não ficam muito claras quando a gente lê, sem pegar informação, e passa batido para a maioria de nós. Nós não percebemos essas nuances que tem dos textos, muitas vezes, na explicação que vai dar a entender o texto. Então, lá fala a terra inteira, mas, na verdade, não é a terra inteira. Né? Pela explicação da Bíblia de Jerusalém. Que, diga-se de passagem, é considerada uma das melhores traduções. Por isso que às vezes eu gosto de usá-la, traduções dos textos bíblicos, e também porque ela ter grupos de católicos e protestantes, né, fizeram um grupo maior para fazer tradução. Então, não é só de um segmento. A Ezequiel. A palavra de Yahvé me foi dirigida nesses termos. Filho do homem, dize, assim fala o Senhor Yahvé à terra de Israel. O fim chegou, o fim para os quatro cantos da terra. Então, observa, ó, o fim chegou para Israel, quatro cantos da terra. Então, já ampliou para o mundo inteiro. Tá vendo assim a ideia? Então, mas
É o que dá lá, mas na verdade não é isso. É para eles mesmo, não passa deles. Agora chegou o teu fim. Ó, chegou o teu fim. Fim do mundo. Né? Tudo fica embutido nessa ideia, né? Vou desencadear a minha ira contra ti. Ó, a ira de novo aí. E te julgarei de acordo com o teu comportamento. Beleza, julgar de acordo com o comportamento é que deve ser feito mesmo. Né? A cada um segundo as obras de Jesus. Né? Assim diz o Senhor Yahvé. Eis que a desgraça chegou. Uma desgraça sem igual. Chegou o fim. Chegou o fim. Ele desperta contra ti. Ele o que chega. Chegou a tua vez. Sim, para ti, habitante da terra. O tempo está chegando, o dia está próximo. Será a ruína e não mais o júbilo dos bons. Então, veja bem, tem hora que a ideia é uma coisa local, tem hora que é o mundo inteiro. Então, fica nessas situações, para lá e para cá, você fica perdido. Mas, presta atenção. Está escrito lá no finalzinho, e eu marquei em vermelho. O dia está próximo. Mas que próximo é esse, Arthur, que não aconteceu nada até hoje? Deu para entender? Então, por isso que eu estou querendo dizer, o próximo em relação a eles. Próximo a eles. A quem era feita a profecia. É isso que ele tem que entender. Né? E quando você pegar o Apocalipse de João, ele vai começar e iniciar dizendo exatamente isso. O dia está próximo. Só dando a palhinha do que vai acontecer em João. Né? Agora mesmo, dentro de um instante, derramarei a minha ira sobre ti e satisfarei em ti a minha cólera. Com efeito, hei de julgar-te segundo o teu comportamento e farei vir sobre ti todas as tuas abominações. Eis o dia, eis que chega a tua vez. Ela chegou e cresceu. A violência cresceu até tornar-se um flagelo de maldade. O tempo vem, o dia se aproxima. Não vá alegrar-se o comprador, não fique desolado o vendedor, porque o furor atingirá todos. Porque o vendedor não voltará a ser vendido, cada um vive no seu pecado. Nenhum deles procura exercer a sua força. Então, aquela ideia, está aqui, o tempo está próximo, está chegando, é para vocês que eu estou falando, está aqui. Aí vem de novo. Ira do Senhor, cora, que é aquelas ideias, né, contidas dentro de um povo que não entende Deus. Aliás, não vamos dizer um povo, não. A sociedade humana comum, no global, vamos dizer assim, né, de todos os povos, não entende Deus. Porque se você acha que Deus castiga e tem ira e tem cólera, você não entendeu Deus até hoje. Sinto muito. Aí na Bíblia Sagrada, vamos lá. Este oráculo de Ezequiel se dirige à terra de Israel. Opa, então não é a humanidade inteira, não, tá vendo? Aí quando você pega nas explicações, as coisas ficam muitas vezes mais claras. E aí cita o versículo 1. Isto é, a população do país, não do mundo. O tema geral é o dia do Senhor, ou seja, o dia de Yahvé, né? Que está às portas, então está chegando, né? Daqui a pouquinho já começa a acontecer. Já começa até a escurecer, né? Neste dia o Senhor julgará o seu povo e porá fim à existência do reino de Judá, destruindo Israel. O trecho hebraico está mal conservado. Aí eu coloco. Então, observe o seguinte, que lá atrás, o dia do Senhor está ligado ao julgamento das nações que estavam dominando os hebreus. Agora já está ficando mais definido que é contra eles também. Né? Então, isso aqui a gente consegue perceber. Esse é Zacarias de novo? Não. Zacarias. Eu já falei lá atrás. Eis que eu venho de Yahvé, quando em teu seio serão repartidos os teus despojos. Reunirei todas as nações contra Jerusalém para o combate. A cidade será tomada. Então, veja bem, o dia de Yahvé aqui vai ser o quê? Deus vai escolher uma nação e vai mandar em cima de Jerusalém para combater, para acabar com a cidade. Essa que é a ideia. Né? Aqui está mais para a destruição de Jerusalém do que né, o fim do mundo. As casas serão saqueadas, as mulheres violentadas, a metade da cidade sairá para o exílio, mas o resto do povo não será eliminado da cidade. Na cidade não, né? Mas em algum outro lugar. Né? Então Yahvé sairá e combaterá essas nações. E acontecerá naquele dia que não haverá mais luz, as trevas de novo, mas sim frio e gelo. Haverá um único dia, e Yahvé o conhece.
sem dia e sem noite, mas à tarde haverá luz. E acontecerá naquele dia que sairá água viva de Jerusalém, metade para o mar oriental, metade para o mar ocidental, no verão e no inverno. Está falando de quê aqui? De Jerusalém. Então, esse é o grande problema. Você pega o dia de Javé, está falando o quê? Né? E não é fácil a gente perceber isso, não é fácil mesmo. Aí vem Malaquias de novo. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem eu prescrevi no Horebe, no Monte Horebe, para todo Israel. Eu prescrevi que ele deve estar falando dos 10 mandamentos, né? Dos 10 mandamentos que Moisés passou para 613, falando que foi Javé que mandou. Né? Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Javé, grande e terrível. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha ferir a terra com a nata. Dia de Javé, de novo. Só que esse texto de Malaquias tem um detalhe. Jesus, ao se referir a João Batista, ele vai dizer mais ou menos isso aí, é deste aqui que as profecias dizem. Então, aqui, Malaquias está prevendo a volta do profeta Elias. E Jesus identifica que Elias, ó, esse cara que Malaquias falou que ia voltar, é o João Batista. E olha assim, o grande e terrível dia. Então, pensava que ele voltaria dentro daquela visão de julgamento, de castigo, entende? Sempre dentro disso aí, dentro dessas ideias. Que permeia o tempo todo. Aí achei um provérbio, achei interessante. Então, a luz do justo é alega, a lâmpada dos ímpios se apaga. Acreditamos, né? E aí é meu mesmo, né? Que, em função do teor deste provérbio, é que passaram a entender o dia de Javé como trevas, né? Dia com trevas, já que a luz está relacionada a justos, né? A luz dos justos. E, por consequência, a escuridão aos maus. Ora, nesse dia, a ira de Javé será descarregada contra os maus, segundo imaginável. Tá certo? Essa que era a ideia, né? Da situação. Isaías. Eis o dia de Javé, que vem implacável, e com ele o furor ardente da ira, reconduzindo a terra à desolação e dela extirpando os pecadores. Terra inteira? Ou local, ou religião, ou região, ou Israel, ou Judá. Então, esse é o ponto. Né? Com efeito, olha aqui a descrição. Olha a descrição agora. Com efeito, as estrelas do céu e Orion não darão a luz. Olha as trevas aí, ó. O sol se escurecerá ao nascer. Vai nascer, vai ficar escuro. Apagar, né? Igual a lâmpada que você desliga lá. A lua não dará sua claridade. Não dá mesmo. Apagou só a lua, não dá claridade. Tem jeito. Punirei o mundo, ó, por causa da sua maldade, e os ímpios por causa da sua iniquidade. Por enfim, a arrogância dos soberbos, humilharei a altivez dos tiranos. Aí volta a perguntar, será que esse punirei o mundo, ele está falando do mundo inteiro? Ou ele está falando lá do mundo deles? É aquela velha questão. Então, como muitas vezes a gente não consegue separar essa ideia de algo local para algo global, universal, a gente faz essa confusão danada. Então, quando está falando do mundo, é o mundo inteiro. Não tem nada a ver. Aqui está falando uma coisa local, não tem nada. Não tem nada de mundo aqui. Mundo, né? Como se fosse a Terra inteira, nesse sentido, né? Aí, Ezequiel, aqui tem duas passagens aqui. Com efeito, está próximo dia de Javé. Será um dia de nuvens, ó, de nuvens, né? O sol tampar, nuvens, não um dia escuro, né? Em Táfnis, o dia se tornará em trevas. Aí já citou outro lugar. Quando eu quebrar ali o cedro do Egito e cessar as forças presunçosas. Aí vem Ezequiel 32. Ao morrer, descobrireis os céus e escurecerei as suas estrelas. Cobrirei o sol com as nuvens e a lua não dará a sua luz. Só voltando aqui. Olha, tá vendo? A lua não dá lá a luz. Olha, você vê que a semelhança das previsões dos profetas. Né? É muito grande. Escurecerei todos os astros do céu por tua causa.
e espalharei as trevas sobre toda a terra. Oráculo de Javé. Então, quando a gente vê essa semelhança entre os profetas, é aí que fica aquela questão, aquela dúvida para mim que é atroz, né? Quem copiou quem? Obviamente que o mais novo copiou o mais antigo, né? Não tem jeito. Então, aí não sabe até que ponto, como eu disse, é uma profecia mesmo, ou aliás, é algo que o profeta falou, ou se foi algo que colocaram na boca que aquele profeta falou, pegando o que um outro lado de trás falou, entendeu? Sai fazendo aquela mistura de que negócio aqui complicado. Joel. Tocai a trombeta de Sião, dai alarme em minha montanha santa. Tremam todos os habitantes da terra. Ó, tudo de novo, de habitantes da terra. Então, dá aquela ideia do universal de novo, né? Porque está chegando o dia de Yahvé. Sim, está próximo um dia de trevas e de escuridão, um dia de nuvens e de obscuridade. A ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Acontecerá naquele dia, oráculo de Yahvé, que eu farei o sol declinar em pleno meio-dia e escurecerei a terra em um dia de luz. É impressionante, cara. Aqui nós fechamos o Antigo Testamento, então, com as coisas poucas do Novo Testamento, e já estamos caminhando para o final também, tá, gente? Mais uns 15 minutos aqui a gente termina. Aí, Mateus, capítulo 24. Saindo do templo, Jesus disse-lhes: está vendo tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja demolida. Então, ele está falando do quê? Do templo. O templo será derrubado, o templo de Jerusalém será derrubado. Estando ele sentado no Monte dos Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele e a sós, dizendo: diz-nos quando vai ser isso, e que sinal de tua vinda e da consumação dos tempos. Veja bem, Jesus não falou nada de vinda dele, nem de fim de mundo, ele está falando da destruição de Jerusalém. Então, isso que aparece no texto, assim, para mim, totalmente fora de contexto. Enfiar aqui, sabe, sinto muito, não tem jeito. O princípio das dores, Jesus respondeu: havereis de ouvir sobre guerra e rumores de guerra. Então, olha, a guerra não é o fim do mundo. Então, nós estamos tudo dentro desse padrão, né? Entendeu? Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que aconteça, mas ainda não é o fim. Opa, graças a Deus, tem uma luz no fim do túnel, já não é o fim mais, né? Tá vendo? Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso é o princípio das dores. Mas de que Jesus está falando? Será que ele falou isso mesmo? Ou será que não pegaram e enfiaram na boca dele? Eu não sei. Eu fico sempre com o pé atrás. Né? A Bíblia Sagrada Pastoral vai explicar. Esse texto, nós estou comentando esse texto, tá? A explicação desse texto. Jesus anuncia a destruição de Jerusalém, do templo de Jerusalém, acontecida no ano 70, e as batalhas que se verificaram entre os anos 66 a 70. O templo era o símbolo da relação de Deus com o povo escolhido. Jesus salienta que o fim de uma instituição não significa o fim do mundo, e nem o fim da relação entre os homens e Deus. Caraca, pô, tá vendo? Aqui dá a ideia de fim do mundo, fim dos tempos, acaba com tudo. Aqui ele não, ele está falando só da destruição do templo. Entende? Como que as coisas ficam complicadas. E eu fico pensando, o que eles deixaram de informar para que as coisas ficassem mais claras? Justamente para não contrariar teologias, entende? O que será que não deixaram de explicar para nós aí que ia contra a teologia deles? Não sei, pode ser muita coisa, sei lá. Mateus 24. Naquele tempo vos entregarão à tribulação e vos matarão. E sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. E então muitos sucumbirão. Haverá traições e guerras intestinas. E surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. Então, os falsos profetas aí, Arthur, aí, ó, já está avisando, está chegando, cara. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que preservar até o fim, esse será salvo.
e este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro como testamento para todas as nações, então virá o fim. Opa, agora já tinha uma letra. O evangelho não pegou no reino inteiro, no mundo inteiro, então o fim não chegou ainda, não. Estou esperando chegar esse... Tem umas coisas que, sabe, eu não consigo captar que tenha vindo da boca de Jesus de jeito nenhum, sério mesmo. A Bíblia de Jerusalém vai explicar essa passagem. Tá? Os versículos 9 a 13 retomam os temas do capítulo 10, versículo 17 a 22, que oferece um paralelo literal de Marcos e Lucas, então, desculpa, Marcos e Levítico. Não, você está errado. Deve estar Lucas. Tem que olhar aqui. Deve ser Lucas, Marcos e Lucas. E Levítico não tem sentido. Se falou Marcos, deve ser a correspondência é Mateus, Marcos e Lucas. Esse deve estar errado também. Deve ter falha nossa de novo. Deve ser Lucas, tá? Mas introduzindo alguns elementos particulares que parecem fazer eco à perseguição dos cristãos em Roma sob Nero, depois do incêndio de 64. Então, o que eles estão falando? Só, isso aqui que está sendo falado tem tudo a ver com a perseguição dos cristãos. Não tem nada com o fim do mundo, não tem nada com o fim dos tempos, né? Aí ele explica, o diabo de todos os povos por causa do meu nome, e as traições e ódios mútuos sobre as próprias vítimas. O amor de muitos esfriará. Mateus 24, 29, 31, 29 a 31 e 34. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Percebe? Esse sol escurecer, tá? A lua não dará claridade. Isso está... Então, é aí que eu fico pensando. Meu Deus, mas será que todo mundo está falando a mesma coisa? Isso é uma coincidência absurda. Alguém falou e estão replicando à frente, cara. Não tem outro jeito. Sinto muito. A lua não dará claridade, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos que, ao som da grande trombeta, reunirão os grandes eleitos dos quatro ventos de uma extremidade até a outra do céu. Então aqui a ideia é algo universal, né? Para o mundo inteiro, né? Em verdade, vos digo que essa geração não passará sem que tudo isso aconteça. Eu pergunto, a geração já passou, aconteceu isso que Jesus está falando aqui? A tribulação, o sol escureceu, a lua não deu luz, a estrela caiu do céu, aconteceu? Então, né? É isso que eu disse. Ó, essa geração não passará, então voltamos àquela história. Todas as previsões é para aquele povo ali, não é para um povo seguinte. Aquela geração que estava ali não passará, não é para outra geração. Aqui, para mim, a ideia fica muito clara, né? Embora essa passagem pode questionar se realmente tenha sido Jesus, mas a ideia de ser para coisa próxima, para mim, está aqui. Soltaram sem querer, sei lá. Aí vejamos a nota explicativa dessa passagem. Essa geração refere-se aos contemporâneos de Jesus, dos quais muitos ainda presenciaram a destruição de Jerusalém. Então, aqui já está falando, aqui está falando de destruição de Jerusalém. A realização dessa predição, ou profecia, né, é garantida de que o fim do mundo e o juízo final se realizarão. Ou seja, aconteceu a destruição de Jerusalém, não teve fim do mundo nenhum, não teve juízo final de nada. Então, e a geração passou e bem objetivamente na Bíblia Sagrada do Santuário, dizem, a respeito exatamente do versículo 34. Com efeito, uns 40 anos após a morte do Cristo, Jerusalém foi destruída pelos romanos. Então nós temos duas traduções bíblicas falando a mesma coisa. Né? Aí, Paulo, na primeira carta aos Coríntios. Não tentemos ao Senhor, como alguns deles tentaram e morreram vítimas pelas serpentes. Vitimados pelas serpentes. Não murmurem, como alguns deles murmuraram, e pereceram em mãos do anjo exterminador. Então, Deus tem um anjo para exterminar as pessoas. Tais coisas aconteceram a eles como exemplo, e foram escritas para a nossa instrução. A nós, presta atenção quem vai falar, a nós que vivemos no fim dos tempos.
Então, a ideia naquela época, que o fim dos tempos já está acontecendo, cara. Era lá atrás, não aqui. Ou mais para frente, né? Então, é esse que é o contexto histórico de tudo que nós estamos falando, né? Aí Pedro vai falar assim, agora é estranho que não vos entregueis à mesma torrente de perdição, e vos cobre de injúrias, mas disto hão de dar contas àquele que está prestes a julgar os vivos e os mortos. Eis porque o evangelho foi pregado aos mortos, também aos mortos, a fim de que sejam julgados como os homens na carne, mas vivam em espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo de novo. Tudo aquela situação, proximidade, não tem nada para frente, nada. Levar, pois, uma vida de autodomínio e de sobriedade, dedicada à oração. Aí explicando, a Bíblia Pastoral explicando essa epístola de Pedro. Em todo o capítulo 4, transparece a mentalidade apocalíptica, isto é, a convicção de que se aproxima o fim dos tempos. Então, é o que eu falei. Então, naquela época, eles imaginavam isso, os tempos estão acabando aqui, o fim do mundo está aqui. Quando se dará a luta final entre o bem e o mal, a vitória definitiva do bem e o julgamento de Deus sobre os homens. Essa expectativa provoca a firme resistência daqueles que são perseguidos por não quererem se deixar levar pelo mal. Ó, firme resistência. Então, fortalecer, animar as pessoas, fortalecer as pessoas. Né? Eles se encorajam na luta pelo bem para poderem participar da vitória final e se apresentar como testemunhas fiéis no julgamento. Aí, voltando lá no Pepe Rodrigues. Jesus não perdeu um minuto sequer a organizar uma seita ou uma igreja. Por quê? Como, de fato, o que disse com clareza meridiana, estava convencido de que o mundo, tal como era conhecido, estava a chegar ao seu termo, ou seja, o seu termo, seu fim. Termo este, aliás, que ocorreria num lapso de tempo inferior a uma geração. Essa geração não se passará, né? Em verdade, aí, inclusive, vai falar, é verdade que há alguns dos que estão aqui, que não provarão a morte antes da vinda do reino de Deus. Aí continua Pepe Rodrigues. A crença na iminência do juízo final e na substituição do mundo pelo reino de Deus era, de fato, partilhada por muitos judeus de então, que, durante grande parte do século I, mantiveram os olhos fixos na proximidade deste momento. Veja-se o próprio Paulo, a primeira carta de Coríntios, capítulo 10, considera esse final dos tempos como contemporâneo, quando escreve: todas essas coisas lhe aconteceram em figura e foram escritas para nos instruir. A nós que estamos chegando ao fim dos tempos. O mesmo se passou com Pedro, aquela que eu li para trás, não deixe de avisar. Está perto o fim de tudo. Sede, pois, discretos e sóbrios relativamente à oração. Pedro e Paulo, pilares básicos, ainda que opostos do cristianismo primitivo, não duvidaram da proximidade do fim, o que não impediu que muitos dos seus correligionários começassem a perder a paciência, à medida que viu passar os anos sem que se cumprisse a promessa de Jesus de voltar em breve e presidir ao dia desse fim. Então, assim, pô, mas você está falando que chega ao fim do mundo, não chega, cara. Então, veja bem, que aqui o Pedro Rodrigues está deixando claro, está citando dois da época de Jesus, né? Não, eles pensavam que estava vivendo o fim do mundo mesmo. E nem Jesus está preparando a coisa para lá para frente, não é bem próximo. Tá, para mim, eu acho que foi muito claro, não sei como vocês estão percebendo aí, mas aqui, então, nós chegamos no final da primeira parte. Eu pus só uma referência bibliográfica, gente, porque, na verdade, eu estou tirando tudo isso aqui desse e-book. Esse e-book já está no meu site, tá? Está lá para... É só entrar paulosneto.net, aí na página que abrir, você vai buscar e-books, clica aqui, vai na lista que você acha lá, põe em ordem alfabética, vai ficar mais fácil, acha, baixa, de graça,
né? Não cobro nada. Tudo que eu falei aqui está lá, né? E o que nós vamos falar na próxima semana também vai estar lá, gente, porque aí, né? Então é isso aí, Arthur, que nós tínhamos para falar de hoje. O resto a gente completa na semana que vem, né? A gente não pode falar tudo de uma vez, né? Já foi 1h15, cara. Já pensou? Mais 1 hora. É isso aí, né? Então, Paulo encerrou aí a primeira parte, né? Falando do Antigo Testamento, depois do Novo Testamento, e, obviamente, para a segunda parte, deverá entrar aí algo relacionado ao Espiritismo também, né? E a questão da besta, né? Que ainda não foi mencionada, né? Ficou a ficar para o segundo estudo. Bem, não temos aqui nenhuma pergunta, né? Tivemos alguns comentários e tal, o pessoal participando bastante, mas não temos nenhuma pergunta, né? Então, aproveitamos para refazer aí o nosso convite para que vocês assistam programas anteriores do Polêmica Espírita, tem vários assuntos diferentes, né, que foram abordados aí nesses 77 programas até agora, né, na medida do possível, compartilhem, deixem aí o joinha, para que a gente continue aí tendo uma boa audiência e a gente consiga manter aí o programa no ar, né? Bem, o Matheus Oliveira faz uma pergunta aqui, olha, o que acha desse prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, Paulo Neto, com essas semelhanças, né? Ele fala da semelhança, ele fala das semelhanças, né? Bota lá. Isso. Sim. As grandes vozes do céu ressoam como o som de trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Isso está no Evangelho com o Espiritismo, Espírito da Verdade, prefácio. Estaria em Mateus 31. É igual o que eu falei, Matheus, pode ser que algumas coisas que foram faladas realmente sejam coisas para acontecer no futuro, embora eu ache pouco provável, tá? Mas, muitas vezes, os espíritos, eu já falei isso uma vez, utilizam do conhecimento que nós temos para passar a mensagem dele. Eu citei o exemplo do profeta Jonas, que Jesus teria dito, vocês querem um sinal? Não vou te dar nenhum sinal, a não ser do profeta Jonas. Bom, mas aí eu pergunto, será que aconteceu de uma baleia ter engolido Jonas, ficar com 3 dias na barriga da baleia, depois regurgitar na praia lá em Nínive? Não, isso é simbolismo. Então, os espíritos pegam as informações que nós acreditamos e passam. Inclusive, até hoje, comentário com o Arthur, de um livro aí que eu acabei tendo que comprar, porque o autor espiritual comenta alguns episódios bíblicos como se fossem verdadeiros, e para mim não são. Mas é igual como eu disse, os espíritos não estão para nos chocar, vamos dizer assim, a expressão. Porque, veja bem, se você acredita numa coisa, eles falam assim, eu acho que ele não é, vai ruir toda uma coisa que você vem trazendo ao longo dos tempos, e pior ainda, pode não atingir só você, pode atingir toda uma coletividade. Então, tem certas coisas que têm que ser passadas devagar e com o tempo. Os próprios espíritos falam, vocês não têm capacidade de entender, vão deixar ainda, vão esperar o momento certo para passar. Então, tem essas coisas. Agora, muitas coisas são simbólicas mesmo, e muitas vezes para tentar fechar dentro daquilo que nós já temos de esperança, de conceito, né? E é isso aí que eu acho desse jeito, né? Quer completar aí alguma coisa? Eu acho que foi basicamente isso, quando respondeu a contento ali, acredito, né? Ele ainda cita, né? As estrelas caíram do céu e os poderes do céu serão abalados. No primeiro parágrafo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, algo semelhante. Isso aí. Bem, pessoal, então, agradecemos aí a presença de todos, aqueles que estiveram aqui ao vivo e também aqueles que assistirão em outro horário, né? Mais compatível aí com a sua agenda, né? E na quarta-feira que vem, nós estaremos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita, inclusive com a segunda parte desse estudo do Paulo, né? Falando sobre o Apocalipse. Então, um forte abraço a todos, boa noite, bom descanso e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.